fenômeno de fossilização, ele conserva, às vezes, inclusive, material genético, o que permite que eu avalie o DNA, tá? Então, eu posso ter, ó, material biológico ou impressões, tá? Aqui, ó, impressões. As impressões podem ficar em rochas, né, por exemplo. E eu posso ter também materiais biológicos, inclusive, nesses fósseis, tá? Gente, aqui pode citar para ti sobre tecidos moles e tecidos duros, tá? O que é tecido mole? É cartilagem, é músculo. Esses tecidos, eles tendem a sofrerem deterioração ao longo do tempo. Então, quando eu vou encontrar um fóssil, geralmente eu tenho tecidos o quê? Duros, que são os ossos, geralmente, tá? Outra coisa, fóssil, né, e vestígios arqueológicos são conceitos diferentes. Fósseis são impressões de seres com conteúdos ali de material biológico ou alguma impressão ficou registrada. Vestígios arqueológicos podem ser, por exemplo, utensílios que foram utilizados, né? Então, eu venho aqui, por exemplo, para a região amazônica. Nessa região, eu encontro ali vasos de cerâmica. Eu já sei, então, que nessa população existiam ali seres, existiam ancestrais nossos que conseguiam, por exemplo, manusear aparelhos de cerâmica, poderiam utilizar a cerâmica para caça e para outras coisas. Então, me dá uma ideia de como era o comportamento daqueles ancestrais. Mas isso é um vestígio arqueológico, não tem material biológico para avaliar, tá? Então, os fósseis vestígios arqueológicos são impressões que a gente tem para evidência de evolução. Aqui, ó, questão de prova. Os vestígios anatômicos ou os fatos anatômicos ou os fatos relacionados à embriologia servem também para eu comparar os seres, tá? E aqui na anatomia, a primeira coisa que pode ser citada para vocês são os chamados órgãos vestigiais. Então, os órgãos vestigiais são estruturas anatômicas que evoluíram, ou seja, que perderam a função primordial, mas que se encontram lá. Exemplo de órgão vestigial. Exemplo de órgão vestigial. A gente já falou na aula de fisiologia. O apêndice. O apêndice iliocecal, ele é bem desenvolvido em seres que têm uma alimentação à base de vegetais. Na gente não é tão desenvolvido. Ele é um órgão vestigial, ele é atrofiado. Mas se eu tenho... Qual é a conclusão? Que no passado, a minha alimentação poderia ter sido a base de vegetais, né? A nossa alimentação primordialmente era a base de vegetais. À medida que a gente foi evoluindo, a gente parou de comer vegetal e o apêndice diminuiu, verdadeiro ou falso? Falso. Porque se eu parei de fazer algo e evoluiu, isso é o quê? Lamar. Existiam pessoas com apêndice menor, essas pessoas talvez tivessem alguma vantagem no ambiente e elas foram selecionadas ao longo do tempo, de forma que a nossa população, né, segue aí tendo um apêndice pouco desenvolvido. Deu para entender? Então, essa é uma parte. O que geralmente aparece em prova é isso aqui, ó. São os fenômenos relacionados à analogia e à homologia. O que a analogia é? Bora lá. Estruturas anatômicas com semelhanças, porém com origem embrionária diferente. Exemplo. Asa do pássaro. Asa de insetos. Pássaros e insetos têm o que em comum? Tem asas. São animais, não é? Mas o desenvolvimento embrionário deles é igual? Não. Os insetos, eles pertencem a um filo dos artrópodes. As aves pertencem ao filo dos cordados. O tipo de ovo, inclusive, é diferente, né? Os insetos vão apresentar, por exemplo, um ovo do tipo centrolesto, a ave do ovo telolesto. O desenvolvimento embrionário é muito diferente.
mas apresentam estruturas de asas que permitem uma adaptação ao ambiente e a uma adaptação ao voo. Ei, qual é a conclusão de vocês? Tem ancestral em comum? Logo de imediato que eu consigo imaginar? Não, todos os seres têm um ancestral em comum, né? Lá no início. Mas se eu for olhar na árvore, né, cladogênica deles, não tem. Não tem de imediato algo que eu ligue. Ei, mas se ambos desenvolveram asas, é porque essa asa era uma característica pertinente àquele ambiente. É uma característica que permitiu uma melhor adaptação. Então significa que a pressão do ambiente sobre eles era a mesma, concorda comigo? Então, ancestrais diferentes, não é verdade? Mas a pressão do ambiente selecionou essa característica. Isso a gente conhece como sendo uma convergência evolutiva. De novo, anota aí no teu caderno, que eu não tenho espaço para colocar aqui, ó. Na convergência evolutiva, eu tenho ancestrais diferentes, mas a pressão do ambiente era a mesma, de forma que aquela determinada característica foi selecionada. Então, a ave, né, e o inseto, uma borboleta, por exemplo, não apresentam a mesma origem, não apresentam o mesmo ancestral, mas ambas têm asas que permitiram uma adaptação ao voo, que era importante naquele local, tá bom? Deu para entender? É uma convergência, portanto, evolutiva. Isso é uma analogia. Existe também um conceito de homologia. O que é homologia? Homologia é o seguinte: estruturas anatômicas com origem semelhante, porém com funções diferentes. Exemplo: asa do morcego, nadadeira do golfinho. Bora lá, doutores, pensa comigo. O que o morcego e o golfinho têm em comum? São mamíferos. Professor, morcego não é uma ave? Não, cara. Morcego é um mamífero, pô. Morcego é um mamífero. O golfinho não é um peixe, professor? Não, cara. Golfinho é um mamífero. Golfinho é um mamífero. Se eu for olhar as estruturas anatômicas dele, a asa do morcego parece uma mão e um braço humano. E as estruturas da nadadeira de um golfinho também parecem. Porque, de novo, tem a mesma origem. A gente é mamífero também. Desenvolvimento é semelhante. Ei, estruturas anatômicas com origem o quê? Semelhante, porém com funções diferentes. Uma é adaptada ao voo, outro é adaptado ao nado. Ancestral comum, sim ou não? Sim, ancestral comum. Desenvolveram características diferentes. Sinal que a pressão do ambiente sobre eles era igual ou diferente? Diferente. Isso significa que eles ocuparam espaços diferentes, onde havia pressões sobre eles diferentes. Portanto, indica para mim uma irradiação, tá, adaptativa. Ou uma irradiação evolutiva, tá? Eles irradiaram, eles foram ocupar espaços diferentes. Beleza? Convergência adaptativa, né? Botei como convergência evolutiva, e irradiação evolutiva, irradiação adaptativa, tá? Alguma dúvida até aí? Deu para entender? Não vai errar esse conceito, pelo amor de Deus. Analogia. O que é analogia? Quando eu faço uma analogia, eu faço uma comparação. Eu estou comparando. Tem a mesma função, mas a origem é diferente. Mas se tem a mesma função, significa que a pressão do ambiente foi sobre eles semelhante. Beleza?
há uma convergência na evolução ali. Bora lá. Homologia, homo, igual. A origem embrionária é igual, mas a função daquela estrutura é diferente. Né? Sinal que esses seres tinham um ancestral comum que migrou para outra área e, portanto, as expressões foram diferentes. E aí, portanto, as adaptações selecionadas também. Não, não. Bom, aí não tem nada. Bora lá. Esse é o conceito de embriologia, né? Aí eu posso botar só aqui, ó, um adendo, tá? No caso aqui, que eu posso ter também como evidência de evolução as evidências bioquímicas. Doutores, em termos de evidência bioquímica, o que vocês imaginam que a gente vai comparar entre os seres? Principalmente o quê? DNA. Eu posso comparar também o que, doutores? RNA. Lembra que o RNA forma estruturas, como, por exemplo, os ribossomos. Então, eu posso fazer comparação de ribossomos também entre esses seres, de nucléolos, né? E lembra que o DNA e o RNA culminam, em algumas vezes, na formação de quem? De proteínas. Então, eu posso fazer a avaliação também de quem? Das proteínas entre os seres. Se eu for comparar um chimpanzé com a gente, em torno de 80% a 85% do DNA deles é semelhante ao nosso. O que indica que há uma proximidade entre nós, não é verdade? Então, essa análise de DNA, essa análise de proteínas, permite também comparar e até assimilar esses seres em determinados grupos. Até aí, tranquilo? Fácil ou difícil? Acho que fácil, né? Bora para a última parte da aula de hoje. A gente faz as questões e aí vocês vão para casa ser felizes. Bora lá? Seguinte. Ela me perguntou ainda agora sobre aquela questão a resposta da letra E, né? E a letra E falava assim, que cobras diferentes cruzaram entre si e formaram uma outra cobra, não é verdade? Tá. E aí eu falei que isso não era possível porque o conceito de espécie não permite isso. O que é uma espécie? São seres que apresentam determinadas características e que, quando cruzam entre si, geram descendentes férteis. Isso é uma espécie. São seres que compartilham determinadas características e, quando cruzam entre si, geram descendentes férteis. Um ser humano, quando cruza com um ser humano, gera outro ser humano. Uma barata, quando cruza com uma barata, gera outra barata. Um cachorro, quando cruza com um cachorro, gera outro cachorro. Tá bom. Ei, cachorro pode cruzar com gato? Ah, professor, o meu cachorro já tentou fazer isso. Calma. O cachorro é doente, pô. Bora lá. Pode até tentar, mas não vai acontecer. Porque eles são de espécies diferentes. Tá bom? São de espécies diferentes. Então, seres da mesma espécie, quando cruzam, geram descendentes férteis. Seres de espécies diferentes, quando cruzam, não geram uma descendência fértil. E como que acontece para a formação dessas espécies acontecer? Como que os seres conseguem dar origem a novas espécies? A gente chama isso de especiação. A especiação é o processo de formação de espécies. E ela pode acontecer no mesmo espaço ou em espaços diferentes, tá? Então, na simpátrica, ó, no mesmo espaço, no mesmo território. Então, uma determinada espécie ocupa esse ambiente. Vão acontecendo, por exemplo, os fenômenos de mutação. Tá? Vão acontecendo erros gaméticos. E, por consequência, podem gerar, né, euploidias, que são aquelas alterações em que muda a quantidade de DNA. E aí geram seres diferentes. O mais comum é isso aqui, ó. Eu tenho uma plantinha que ela é, por exemplo, 2N, e por alguma razão ela forma, né, um gameta que, ao invés de ser N, é 2N. 2N mais 2N gera uma planta que é o quê? 4N. E essa planta 4N deveria não se desenvolver, mas ela se desenvolve. Isso forma ser, então, de uma espécie diferente. Aconteceu no mesmo espaço, né? Eu tenho o mesmo território sendo ocupado. Isso é um processo de especiação do tipo simpátrico. Simpátrico é no mesmo território. Vocês vão ver que, no entanto, a maior parte das questões fala sobre o processo de especiação do tipo alopátrica. Como é que é? Não, calma aí.
Tanto faz ser a mesma espécie, não. Eu estou falando de processo de formação de espécie. Então, eu vou olhar um ser. Então, tem que ter um recorte. Olhei um determinado bichinho. Esse bichinho eu estou observando que ele começou a sofrer modificações. E desse bichinho, eu vejo que sofreu modificação, até formar um ser com características totalmente diferentes desse que eu observei no início. E esse ser agora, quando eu comparo com esse, não consegue cruzar mais. Então, esse novo que surgiu é uma espécie nova. Aconteceu uma especiação. Vocês entenderam o que está acontecendo? De novo, bora lá deixar claro. Mas mutação realmente não acontece mesmo. Pois é, bora lá. Ó, o que está acontecendo? Imagina que tem uma plantinha, essa plantinha ela é uma plantinha verde, tá bom? É uma plantinha verde. E ela está aqui na minha hortinha, ó. Tô plantando a minha plantinha verde aqui. Estranho, né? Vou plantar uma plantinha e ela tá aqui, tá bom. E aí, essa planta, ela pode dar filhotes, não pode? Né? Pode dar outras plantinhas? Tá bom. Só que essa planta, por exemplo, ela pode sofrer algumas modificações, umas mutações no DNA dela. E aí eu começo a observar que ela agora dá origem a plantinhas que não são só verdes, elas são verde e amarela. Ela sofreu, então, para ter essa característica amarela, o quê? Uma mutação no DNA. E eu percebo, então, depois de um tempo, que essa plantinha amarela, ela não desenvolve mais características nenhuma da plantinha original. Ela é, portanto, uma espécie nova. Ela não carrega mais as características da original e ela, se cruzada, não gera descendente fértil. Entendeu? Ou pode ser que essa plantinha aqui, ó, a verdinha, foi formar os gametas para poder formar filhotes novos e formou gametas errados. E ao invés de ter, por exemplo, 8 cromossomos, formou um ser com 16. Normalmente esse ser não ia se desenvolver, mas ele se desenvolveu. E formou, portanto, uma espécie que tem quantidade de DNA a mais. Se tem DNA a mais, características genéticas diferentes, portanto, formou uma nova espécie. Os momentos são que pode não poder fazer cruzamento. Isso, mutações, alterações cromossômicas podem, né, gerar espécies novas. Se for no mesmo território, isso gera uma especiação do tipo simpátrica. Mas se esse processo acontecer em ambientes diferentes, aí é um processo de especiação o quê? Alopátrica, que é o que a gente vai começar a explicar agora. Alguma dúvida? Esse processo também pode ser induzido, né? Posso induzir. Tá bom? Posso induzir. Mas, normalmente, a gente está explicando aqui de fenômenos naturais, tá? Que podem ocorrer por conta de alteração de microclimas em determinada região, desde que esteja no mesmo território, né? De fenômenos de erros de DNA, de fenômenos de mutação, tá? Quando, no entanto, ele contar para ti que aconteceu alguma coisa que separou os seres, aí o tipo de especiação é alopátrica, tá? Então, bora lá. Ó. Na especiação alopátrica, eu, por obrigação, eu tenho que ter uma separação física, tá? Então, uma separação do território. Professor, o que ele vai falar para mim geralmente nas questões de prova? Ele vai falar de uma erupção vulcânica, abriu um vulcão, separou o povo todo. Ah, teve um terremoto, aí abriu uma cratera, os seres estão separados agora. Nasceu um rio, alguma coisa vai acontecer e vai separar esses seres. Observa só aqui, ó, observa só aqui. Nesse meu desenhozinho, vocês estão vendo os bichinhos azuis? Eles pertencem a uma mesma espécie. Olha só, é a espécie A, que está aqui representada. Tudo bem? Ó, um bichinho, besourinho. O que vai acontecer? Ó? Isolamento geográfico. Eu separei eles. Eu separei os seres. Ei, falou de isolamento geográfico, eu já sei naturalmente que é o quê? Um fenômeno alopátrico. Agora, o que vai acontecer para esses seres se tornarem espécies diferentes? Bora lá. No mesmo território, o que geralmente favorecia o desenvolvimento de novas espécies? As mutações e os fenômenos de alteração de formação de gametas, os erros gaméticos. Aqui também. Aqui o isolamento geográfico ó, vai permitir que hajam mutações. Além disso, vai ter mutações aqui, vai ter mutações aqui. Gente, eu não separei os territórios. Tudo que existe nesse espaço existe nesse? Não. São ambientes diferentes.
Concorda comigo, então, que a pressão do ambiente é diferente? Então, a pressão seletiva é diferente. Pressões seletivas distintas. Outra coisa importante é, esses seres que estão aqui não vão trocar informações genéticas com esses que estão aqui embaixo. Vai haver, então, portanto, o que eu falo que é a redução do fluxo gênico. Diminui a troca de informação entre esses seres. Então, as mudanças que acontecem mediante as mutações aqui não passam para esse lado. E as mutações que acontecem desse lado não passam para esse. Então, olha o que aconteceu. Aqui, por exemplo, os meus little bugs, né? Os meus besourinhos, eles desenvolveram anteninhas. É diferente. Os daqui de baixo, eles tinham pintas azuis. Agora tem pintas vermelhas. É um exemplo do que está acontecendo. Os seres estão em ambientes diferentes, estão desenvolvendo características diferentes, baseadas nessas mutações, nas pressões seletivas, né, de características que antes já existiam e que agora prevalecem naquela população. O que vai acontecer? Eles vão começar a se modificar e apresentar-se um pouco diferentes. É o que a gente conhece como sendo o fenômeno de raciação. É como se estivessem formando novas raças. Na biologia a gente quase não usa mais esse termo. Entenda que está acontecendo modificações entre eles. Eles são iguais ao que havia inicialmente, a população A? Não são. Eles estão sofrendo modificações, novamente devido ao que principalmente? As mutações, as pressões do ambiente que são diferentes entre eles, né? E a redução da informação que acontecia entre eles, a redução do fluxo gênico. Ei! Sabe isso aqui, ó? Isso tem que ser decorado, porque isso cai em prova. Isso aqui tem que ser decorado, porque isso também cai em prova. Então, quando há um isolamento geográfico, o que vai acontecer entre as espécies? Primeiro, mutações em ambientes diferentes. O processo de pressão seletiva é igual? Não. Diferentes pressões seletivas do meio. E o fluxo gênico vai aumentar ou diminuir? Diminuir. A troca de informações entre uma população e outra diminui. A ponto que chega uma hora que essas espécies são tão diferentes que se elas cruzarem, não vão gerar descendentes férteis. Ou elas sequer conseguem cruzar. Quando elas não conseguem cruzar, ou quando elas cruzam e geram descendentes inférteis, é sinal de que elas já são o quê? Espécies diferentes. E que houve, portanto, agora um isolamento reprodutivo. O que é o isolamento reprodutivo? É a incapacidade de haver um cruzamento, ou se quando houver um cruzamento, gerará descendentes que são inférteis. Beleza? Quando acontece isolamento reprodutivo, eu tenho certeza absoluta que há uma espécie nova. Então aqui não é mais nem A nem B. Aqui é a espécie C e aqui será a espécie D. Beleza? Deu para entender? Essas espécies agora são novas. Se são espécies novas, houve o fenômeno de especiação. Dúvidas? É um processo gradativo, é um processo que não acontece do nada. É um processo lento que vai acontecendo ao longo do tempo. Tá bom? Oi? A Pangeia, por exemplo, é um caso. Vocês acham que os seres que habitavam a América são iguais aos seres que habitavam, por exemplo, né, a região da Ásia? Não. São seres, né, são homos diferentes, né? Que houve um ambiente diferente. Tá bom? Tranquilo até aí? Tá bom, gente. Só pra gente finalizar a aula de hoje, fazer algumas questõezinhas, vocês irem tranquilos para casa, sei que vocês estão cansados. Olha só. O que marca para mim a formação de uma espécie nova? Quando elas não conseguem mais cruzar entre si, certo? E esse isolamento reprodutivo que vocês aprenderam pode ser de dois tipos. Pode ser pré-zigótico ou pode ser pós-zigótico. Vai pelo nome. Pré-zigótico. Não forma quem? Zigoto. É antes da formação do zigoto. Por que não formou zigoto? Algumas razões são possíveis. Isolamento reprodutivo por questões anatômicas. Vocês já viram B-movie? Já a abelhinha que se apaixona pela mulher? É possível eles cruzarem entre si? Não, cara. Inclusive isso é zoofilia, é doença, né? Não tem como.
Doente que a gente vê naquele filme. Bora lá. Seguinte, é impossível a abelha cruzar com uma mulher, né? Não sei, impossível. Até porque se o zangão picar a mulher, ela morre. O zangão morre. Mas bora lá. Seguinte, não dá. Tamanho diferente, compatibilidade anatômica. Tá ali, ó. Incompatibilidade anatômica. Ei, sazonal, o que é isso? Vocês sabem que os bichinhos entram no período do cio, né? Os bichinhos entram no cio. Então, beleza. Pode ser que o que está aqui nessa região, ó, entre no cio em janeiro, fevereiro. E que esse aqui de baixo entre em dezembro, por exemplo. Então, eles têm períodos em que entram em reprodução diferentes. É uma fase diferente. Se é em relação ao tempo, é, portanto, sazonal. Hieto significa o quê? Eto é o quê? É comportamento. Então, alguns seres, para cruzar, tem que ter determinado tipo de comportamento. Vocês já viram o pavão? Ele abre o negocinho dele lá, né? O rabinho dele. O que mais? Algumas aves fazem dancinhas uma para as outras, né? Alguns seres fazem danças de acasalamento. Então, isso é um comportamento etológico. Pode ser que esse aqui tenha um determinado tipo, esse aqui tenha outro tipo, né? Então, o comportamento deles pode variar também. Se o comportamento é diferente e nem atraiu aquele outro, não vai haver cruzamento. E se não há cruzamento sequer, é o isolamento, portanto, o quê? Pré-zigótico. Pode falar, doutor. Professor, tem alguma dessas características que a fêmea, no caso, não quer escolher um macho diferente da outra espécie? Pode. Aí se falar sobre uma fêmea que escolheu o macho, ela escolheu por alguma razão, né? Aí é de comportamento, é etológico. Tá bom? Falou que escolheu por alguma razão assim, é etológico, tá? A gente tem comportamentos etológicos? Tem, né? Quando tu vai escolher alguém, tu não escolhe alguém aleatório, tu escolhe alguém que se comporta de determinada forma. Ah, professor, eu gosto de galeroso, né? Ah, professor, eu gosto de alguém que estuda. Sei lá, o comportamento da pessoa influencia nisso. Ei. Pergunta importante. Agora, olha só. Seres de espécies diferentes podem cruzar? Às vezes sim. Pode haver fecundação? Às vezes sim. Mas são de espécies diferentes. Então pode acontecer, primeiro, ou a inviabilidade, ou forma um feto ou embrião que não se desenvolve. Ei! Mas pode ser que se desenvolva. Se espécies diferentes cruzaram e gerou um feto que se desenvolveu, nasceu um ser. Esse ser que nasce, ele é um híbrido. Essa é a palavra. Ele é um híbrido. E nesse caso, o híbrido vai nascer infértil, tá? Então a gente põe aqui, ó, infertilidade do híbrido. Tranquilo? De boas? Calma, vai perguntar. Vai. Não. Pobres não podem cruzar. Ah, Mas por que os cachorros de raças diferentes cruzam do que nasce vira-lata? beleza. Olha só. Por que cachorros cruzam e nascem outros seres podem gerar descendentes? Alguém me explica? Porque eles são da mesma espécie. O que muda neles é a subespécie. Entendeu? Então todos os cachorros, acho que é canis domesticalis, eu acho que alguma coisa assim. Domésticos, não lembro. Eles pertencem ao gênero e à mesma espécie. Então são da mesma espécie. Só que eles têm subespécies diferentes. Aí a gente vai ter, né, os bichinhos, tá? Então eles pertencem à mesma espécie. Se cruzou e gerou descendente fértil, mesma espécie. Bom? Abre aí a tua apostila para ti não ir embora com dúvida. Faz para mim a questão de número 15, 16 e 17. 15, 16 e 17. Faz. Não vai embora agora não. Fica aí um pouquinho. A não ser que tu vá de ônibus. Aí o ônibus vai passar agora. Pode ir, né?
15, 16 e 17, vai. Oi? Pode falar, doutor. Tá. Os corredores fluxogênicos são para justamente diminuir essa redução do fluxo entre eles. Porque assim, ó. Bora pensar de um ponto de vista genético? Digamos que os seres que estão aqui, ó, são, por exemplo, azão, certo? E os aqui de baixo são, por exemplo, azinho. Concorda comigo que aqui são os alelos dominantes e que aqui são os alelos recessivos? Então, concorda comigo que se eu diminuir o espaço entre eles, esses seres aqui de baixo não vão ter mais contato com alelos dominantes? E que a população inteira tenderá a ser recessiva? Da mesma forma que aqui em cima, quando há um isolamento geográfico, os alelos daqui de cima tendem a ser todos o quê? Dominantes. Então, concorda comigo, portanto, que houve uma redução do fluxo de alelos recessivos aqui para cima e de alelos dominantes aqui para baixo. Isso é a redução do fluxo gênico, certo? Então, bora lá. Para evitar que aconteça isso, eu posso fazer um corredor ecológico. O que é um corredor ecológico? É um espaço que vai permitir a comunicação entre esses seres. Então, eles vão estar em ambientes diferentes, mas vai haver a possibilidade de comunicação entre eles. Por isso que se chama corredor. Para manter o fluxo gênico. Isso, para evitar que essa espécie ela morra, porque isso aqui a gente está vendo do lado certo, né? Assim, tipo, tudo muito bonito. Essa espécie conseguiu se desenvolver e formaram-se duas espécies novas. Mas isso pode não acontecer. Essa redução do fluxo gênico pode causar um impacto ambiental nessa espécie. Por exemplo, o acúmulo de alelos azinho leva essa espécie a ter uma característica que não é boa para aquele ambiente. Que o alelo dominante, por exemplo, manifestava a cor preta. E aquela cor preta espantava determinado predador. A partir da hora que eu diminuo o fluxo do alelo dominante e só tenho um recessivo, todos aqueles seres estão mais suscetíveis ao ataque daquele predador. Então pode ser que aquela espécie morra. Então, para que haja um fluxo, que esses alelos continuem vindo e que esses seres continuem tendo variabilidade entre eles positiva, eu abro esse corredor ecológico. Faz sentido? Isso. Se eu não quiser correr o risco dessa espécie ser extinta, não confiar no processo de especiação dela, eu abro um corredor ecológico. Tá bom? Vocês entenderam o que ele está falando? Porque olha só, gente. Aqui formaram duas espécies diferentes, não formaram? Mas eu tenho certeza que essa espécie vai conseguir ter mutações e boas adaptações nesse ambiente? Não. Pode ser que simplesmente apareça um predador aqui e detone essa população. E ela morra. Então, para evitar que haja isolamento geográfico, às vezes a gente abre um corredor ecológico. Entenderam? Eu roubei tua lista? Não. De quem eu peguei essa? Oi. Obrigado. Bora lá. 15 fala bem assim, ó. Meiose realizada por diversos seres vivos é uma divisão celular que está relacionada à reprodução sexuada. Na pró-fase 1 da meiose, ocorre um fenômeno denominado de crossing over ou permutação. Esse fenômeno contribui para a evolução das espécies porque promove o que, doutores? Variabilidade genética. Resposta para a gente, letra C. Bora lá, 16. Olha o que 16 mostra. O braço do homem, braço do cavalo, asa do morcego e nadadeira da baleia. O que esses seres têm em comum? São mamíferos e, portanto, têm a mesma
origem embrionária. Beleza. A gente consegue até observar as estruturas, né? Húmero, rádio, una, carpo, ele vai mostrando para vocês. Tá bom. Os membros dos mamíferos representados na imagem demonstram letra A. Processo de analogia. Opa, se tem mesma origem, não é analogia, é homologia. Beleza. Processo de analogia que se caracteriza pelo fato de os membros, apesar de possuírem função semelhante, cara, nem função semelhante tem, não pode ser. 2. Processo que ilustra a teoria do uso e desuso. Não, calma aí, cara, também não. Chega. 3. Representação de homologia, na qual espécies diferentes possuem membros diferentes, embora da mesma origem embriológica. Verdade. 4. Ilustração do processo de uso e desuso. Não, esquece isso, né? Cela Mark não é aceito nas teorias evolutivas atuais. Resposta para a gente só tá correta tá 3. Letra C de cavalo, né? Tá aí na nossa alternativa. Bora lá. 17. Relações afirmativas indicadas com os números romanos com os processos de evidências evolutivas numerados de 1 a 4. 1. Em algarismo romano, bate com convergência evolutiva, analogia, irradiação adaptativa ou homologia. Bora ver? 1. Comparando-se as nadadeiras da baleia com nadadeiras do peixe, verifica-se que essas estruturas possuem semelhança na forma e função, mas origem embriológica distinta. O que seria isso? Analogia. Perfeito. Vocês estão craques, vocês estão feras, vocês são incríveis. Bora. 2. Comparando-se nadadeiras da baleia com membro superior humano, verifica-se que essas estruturas possuem a mesma origem embriológica. Homologia. Baleias e peixes vivem em um mesmo ambiente. Convergência evolutiva. São seres diferentes, com ancestrais diferentes, mas desenvolveram características semelhantes por uma convergência evolutiva. 4. Baleias e humanos são mamíferos que ocupam hábitats diferentes, né? Então, tem a mesma origem, mas ocuparam espaços diferentes, pressões diferentes e radiação adaptativa. Resposta pra gente, letra A de amor. Alguma dúvida? Não. Tentem fazer essas questões. Na próxima aula eu respondo algumas, explico para vocês os tipos de seleção, tá bom? E a gente começa assunto novo. Na verdade, a gente vai ver cladogênese, né? E anagênese, mas acho que segunda parte do tempo é reprodução. Beleza? Abraços, doutores. Boa noite para vocês. Juízo. Não usem drogas. Se hidratem.